Fala, fiel. O Corinthians está dando prioridade ao setor de ataque do time, hein? Novas propostas por Gonzalo Plata, o aumento delas e também sobre Alex Arce. O Corinthians tá forte, olha, acho que vai trazer o jogador. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar à primeira meta de 100 inscritos. Bora lá? Deixa seu like, se inscreva e bora aí pro vídeo sem mais enrolações, trazendo notícias aqui para vocês. Bora lá. Bom, galera, é o seguinte. Gonzalo Plata, jogador aí de 23 anos, ponta atacante. Ele é um Wesley melhorado, sabe? Ele é um Wesley muito melhorado. É um atacante que o Corinthians hoje realmente precisa e vale a pena esses esforços porque o Gonzalo Plata é um excelente jogador. É um cara que, se vier realmente, ele vai fazer a diferença, que tem muita infiltração dentro da área. É um cara que consegue se deslocar muito facilmente. O cara é ele é liso. O Gonzalo Plata é liso e o Corinthians precisa desse tipo de jogador, até porque nós não temos. Essa é a realidade. Temos o Wesley, mas o Wesley ainda não tá assim nesse mesmo nível aí do Gonzalo Plata. E outra, ele pode sair nessa próxima janela agora, né, que vai até 2 de setembro, o Wesley pode sair. Então, visando tudo isso, o Corinthians realmente precisa de um jogador que chegue para esse tipo de setor, porque já temos o Thales Magno, que deve ser anunciado, ou já foi, não sei, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo aqui. Então, o Gonzalo Plata é uma peça muito importante e o Corinthians começou a dar prioridade a esse setor de ataque. O Corinthians havia feito uma proposta de 45 milhões de reais, né, que são os 8 milhões de dólares, pelo atacante. E aí o clube árabe não aceitou, porque o Corinthians resolveu dividir em 3 vezes, né, em parcelas aí anuais. O clube recusou essa proposta porque eles haviam comprado o Gonzalo Plata por 12 milhões de dólares, né, cerca de 60 milhões de reais. E o Corinthians fez a proposta de 45. Como não aceitou, o Corinthians resolveu é, aumentar essa proposta, tá? Tentar aí atingir a casa quase dos 10 milhões de dólares e tentar trazer o jogador e diminuir essas parcelas, já que seriam 3, diminuir para 2 parcelas ou dependendo para uma. O Corinthians está negociando, aumentou a proposta e o clube árabe deve aceitar. Até porque o jogador está fazendo uma força enorme para sair, a torcida não está gostando desse tipo de comportamento do Gonzalo Plata, porque o Gonzalo Plata vem respondendo torcedores corintianos, tem deixado claro o desejo de vir, postando livro em português no Instagram, fazendo menção ao Brasil e ao Corinthians, respondendo torcedores que realmente quer vir, mas não é tão fácil, precisa ser resolvido muitas coisas internamente e também tem que esperar o Corinthians. Então ele já deixou isso muito claro, ele quer sair, ele está forçando a saída do Al-Sadd e ele realmente não deve permanecer. E o clube árabe espere que a proposta chegue pelo menos perto. O Corinthians chegando perto da proposta, provavelmente, com a força também do jogador, ele deve sair do Al-Sadd e ser o novo reforço do Corinthians. Então, nos próximos dias, poderemos, com muito otimismo, ter Gonzalo Plata como novo atacante do Corinthians. E olha, eu tô torcendo muito, porque temos Thales Magno agora, né? Que vai ser anunciado. Não sei se já foi, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Mas o Thales Magno está próximo de ser anunciado. Então vamos ter nosso ponta esquerda e vamos ter nosso ponta direita no elenco. E aí a gente entra na parte do centroavante que o Corinthians necessita e o que o Corinthians realmente precisa e muito, galera. Porque, obviamente, o Pedro Raul ali é a terceira opção hoje do time. Inclusive, o Corinthians está trabalhando uma troca. Eu nem ia falar nesse vídeo, mas já vou falar logo. O Corinthians está planejando uma troca de Pedro Raul por João Schmidt, né, do Santos. E o negócio pode rolar. O negócio pode rolar, tá? E aí o Pedro Raul vê com bons olhos a sua ida pro Santos, tá? Nessa troca aí, não sei. Bom, eu não vejo problema nenhum, até porque o Pedro Raul, né, vem se mostrando aí um jogador que pereba, né, vamos se dizer assim. E uma troca talvez não seria tão ruim. João Schmidt eu não acho baita jogador, mas enfim, pode ser que dê certo uma troca, não sei. Vamos ver aí o andar da carruagem e ver se dá negócio Pedro Raul por João Schmidt do Santos. Aparentemente parece que o Santos vê com bons olhos a opção de ter Pedro Raul no elenco, né? Então, vamos acompanhando aí. Agora a questão do Alex Arce, galera. O Corinthians havia feito uma proposta de 2 milhões de dólares. Né? Não chegou nem na casa dos 25 milhões de reais. Agora, obviamente, o clube da LDU recusou, né?
e porque entendeu que não era uma proposta interessante para levar um jogador, né, de 29 anos, atacante, goleador, já fez 20 gols nessa temporada em 25 jogos. O cara guarda, o cara é um monstro assim no quesito fazer gol, tá? Se posiciona muito bem dentro da área, tem uma estatura bem interessante, 1,87 m. É um cara que tem muita, mas muita presença de área e faz gol, né? Galera, o cara começou a carreira praticamente com 26 anos, tá? É difícil você ver no futebol um jogador começar com essa idade, mas ele começou assim, se destacou bastante e tá voando na LDU, e o Corinthians quer aproveitar esse momento desse atacante que tá voando. Hoje é um dos melhores atacantes sul-americanos que tem, né? E o Corinthians fez essa proposta pequena, acredito eu, que para ver ali como é que o clube iria sentir. E aí o clube obviamente recusou e o Corinthians deve subir essa proposta agora pelo Alex Arce, oferecendo 5 milhões de dólares pelo atacante. E aí a gente está falando aí de 25 a quase 30 milhões de reais para poder ter o Arce, o atacante Arce no Corinthians. E aí o técnico resolveu responder sobre essa proposta do time do Corinthians e ele deixou claro que dificilmente o Arce fique na LDU porque é uma proposta interessante para a LDU e dificilmente a LDU vai conseguir segurar o jogador com esse tipo de oferta. Tá? Então os caras realmente estão esperando uma boa proposta para poder liberar o Arce. E o Corinthians vai fazer esse esforço para poder trazer esse jogador. Hoje, tá? Vou falar algo para vocês aqui que o Arce é o jogador que está mais certo hoje desses que eu tô falando de vir para o Corinthians. Entre Gonzalo Plata e Arce, o Arce é praticamente o jogador que está muito mais próximo de ser o novo reforço centroavante do Corinthians, tá? O Gonzalo Plata, as situações estão bem otimistas quanto a isso, tá? A nova proposta provavelmente vai ser o novo reforço, mas o Arce é o principal reforço que o Corinthians quer, necessita e é o que está mais perto de chegar. Até porque se o Gonzalo Plata não chegar, durante esse mês ainda o Corinthians tem a questão do Wesley ainda e tudo mais, e vai ter tempo para trabalhar para procurar uma nova opção é, no canto direito do time, né, na ponta direita. Mas a questão é que o Corinthians prioriza esse setor ofensivo. Cuéllar, que é o volante, o Corinthians só está esperando o jogador se resolver com o clube do Al-Shabaab, ter essa liberação e vir assinar com o Corinthians. O Corinthians não vai mais fazer aquela proposta, né, de 22 milhões de reais que havia feito inicialmente, até porque o jogador pode ser liberado de graça e o Corinthians só acertar a questão dos salários. Tá? Mas o Corinthians já não prioriza mais o Cuéllar como volante, mas o Cuéllar quer vir jogar no Corinthians, o Corinthians quer o Cuéllar, mas não prioriza agora esse setor ofensivo, ou esse setor da volância, né, ofensivo. Até porque o setor de ataque necessita muito mais. Tá? Então, nos próximos dias, teremos reforços ofensivos no Corinthians e estamos precisando. E o Corinthians luta agora para poder, né, inscrever o Thales Magno, né, até às 7 horas da noite do dia de hoje. Porque vai ter jogo pela Copa Sul-Americana na terça-feira contra o Red Bull Bragantino e ele precisa ser inscrito. Então o Corinthians está correndo para poder inscrever o jogador. Se não conseguir, ele só consegue agora inscrever o Thales Magno somente se o Corinthians passar pelo Red Bull Bragantino na semifinal, tá? Onde o Corinthians consegue inscrever mais 5 jogadores passando, né, da fase aí, na Copa Sul-Americana, tá? Então, o Corinthians está correndo com o Thales Magno para anunciar, para poder inscrever, para o jogador estar disponível aí para o jogo da Copa Sul-Americana. E a gente vai acompanhando as informações do Timão, atualizando você aqui diariamente. Por isso eu peço, se inscreva no canal, deixa seu like e dando a minha opinião sobre esses atacantes aí. Se chegar o Gonzalo Plata, se chegar o Arce e agora o Thales Magno, que é praticamente certo, e aí a história do Corinthians começa a mudar, tá? Em questão de time. O Corinthians começa a se tornar um time muito mais forte. Porque aí você tem um garro para alimentar todo esse setor ofensivo. E aí você tem um garro para poder fazer passes precisos para um goleador. E aí você vê os pontas, tanto o Gonzalo Plata quanto o Thales Magno,
alimentando o setor ofensivo também e deixando aí o centroavante na cara do gol. Então, o setor de ataque do Corinthians vai passar a ser muito perigoso, porque temos criatividade no meio-campo. Temos temos o Alex Santana que chega muito na frente, que é tipo um Paulinho, e também tipo um Ralf, o cara é um bom jogador. Então temos um meio-campo interessante já. A gente precisa ter o setor ofensivo legal. E aí, claro, depois o Corinthians vai atrás aí de novos laterais, porque também precisamos, né, de opções na lateral. Mas aí já começa a mudar a história. O Corinthians começa a se tornar um time mais forte. A chegada desses jogadores vai deixar o Corinthians num outro patamar. E aí, em breve, se Deus quiser, vamos escapar aí dessa zona do rebaixamento, vamos sair disso e aí vamos terminar o ano de uma forma mais interessante. Quem sabe aí beliscar alguma Copa, né? Sul-Americana, Copa do Brasil. Vamos ver. A gente fica por aqui, deixa seu like e até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal. Bora, fui!